Você que tem sua Bíblia, a abri-la no Evangelho de João, capítulo de número 11. João, capítulo 11, nós vamos ler os versículos 20, 21 e 22. João, capítulo 11, versículo 20, nós vamos fazer a leitura até o 22, depois nós vamos saltar lá para o verso 32. João capítulo 11, versículo 20, diz assim: Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Versículo de número 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhes: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, esse texto fala a respeito de um dos grandes milagres que o Senhor Jesus operou durante o seu ministério aqui na face da terra. Não sei se nós poderíamos, dizer maior milagre ou menor milagre, porque milagre é sempre algo extraordinário. Mas quando nós pensamos na ressurreição de um homem, que é o que narra aqui o texto, a ressurreição de Lázaro, um homem depois de 4 dias, sepultado, onde a própria palavra de Deus, a própria irmã de Lázaro, quando o Senhor disse a ela para que removessem a pedra, a fim de que Jesus pudesse operar o milagre, ela disse: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está sepultado, o corpo já entrou em decomposição. E Jesus diz: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? E vemos então a ressurreição de Lázaro. Então nós poderíamos dizer que, entre tantos milagres que Jesus realizou, cura de cego, cura de paralítico, a purificação de leprosos, transformação da água em vinho, multiplicação dos pães e dos peixes, e tantas outras coisas mais extraordinárias que Jesus fez, você imaginar um homem depois de 4 dias sepultado, onde o corpo já começava a entrar em decomposição, o Senhor Jesus operar o milagre da ressurreição. Então é um milagre assim extraordinário, e talvez pudéssemos até chamar de o maior dos milagres que Jesus realizou aqui durante o seu ministério na face da terra. E o texto é conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz que Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. Jesus era muito amigo desta família. Por várias ocasiões Jesus se hospedara na casa de Lázaro, Marta e Maria. E agora Jesus estava num determinado lugar,
e recebe recado vindo por parte de Marta e de Maria, dizendo: Lázaro, o teu amigo, está doente, Lázaro, o teu amigo, está enfermo. E certamente, irmãos, o que é que aquelas duas irmãs e o próprio Lázaro esperavam da parte de Jesus? Especialmente em se tratando de alguém próximo, especialmente se tratando de um amigo, né, de alguém que convivia ali na sua casa, eles esperavam que Jesus imediatamente, né, saísse do lugar onde estava, da cidade, da aldeia onde estava, e viesse ali até Betânia. Mas é interessante, irmãos, porque Jesus, apesar de ser amigo de Lázaro, né, apesar de ser amigo de Marta e amigo de Maria, Jesus não vem de imediato. Jesus ainda permanece mais um tempo onde está, e depois, passado alguns dias, né, Jesus então, ele diz aos seus discípulos: olha, convém que eu vá a Betânia despertar o meu amigo Lázaro que dorme. E aí os discípulos disseram: Senhor, mas se ele dorme, então ele está seguro. E Jesus, na verdade, falava, né, a respeito da morte. Jesus teve que abrir, então, porque os discípulos não entenderam o que o Senhor estava dizendo. Ele diz: não, Lázaro está morto. E desceram, a palavra de Deus diz, Jesus e os seus discípulos para Betânia. E nós vamos então chegar, no versículo de número 20, onde nós começamos a leitura. E no versículo 20 nós vamos ver que Marta, a irmã de Lázaro, ela vem ao encontro de Jesus e diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nesta expressão de Marta, nós podemos aqui extrair duas coisas interessantes, e importantes. A primeira delas é que fica claro, que para Marta, que Marta acreditava, que Marta cria realmente, que Jesus tinha poder para curar o seu irmão. Ela não tinha dúvida, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu tenho certeza, Senhor, se tu estivesses aqui, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor já realizou, por tudo aquilo que nós já vimos, por todos os sinais, por todos os prodígios, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós observamos, queridos irmãos, que ela acreditava na cura. Ela acreditava na cura. Mas agora, em outras palavras, ela diz: o Senhor chegou tarde. O Senhor chegou a hora que já não tem mais o que fazer. Se o Senhor tivesse aqui antes, com certeza o Senhor teria curado meu irmão. Mas o Senhor se atrasou. E às vezes, queridos irmãos, é este o sentimento que passa pela cabeça de alguns, e até mesmo de alguns de nós, diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, das tribulações, das necessidades, onde a nossa pressa, ela é urgente, urgentíssima, onde nós queremos que aquele mal seja dissipado de imediato, aquele problema seja resolvido de imediato, e nós clamamos, e nós buscamos, como fizeram Marta e Maria e o próprio Lázaro, mandaram buscar Jesus, mandaram recado para o Senhor Jesus, trazendo isso para a nossa realidade. Nós também buscamos, nós também clamamos, esperando realmente que o Senhor venha se manifestar para nos socorrer. E às vezes a gente percebe, irmãos, que mesmo você clamando, mesmo você buscando, parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não melhoram, ao contrário, parece que as coisas vão caminhando, como foi aqui no caso do próprio Lázaro, a coisa foi caminhando até a morte. E aí nós vamos observar uma outra coisa interessante ainda nessa expressão de Marta. Quando ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Ela expressa a sua fé em crer que Jesus tinha poder para curar. Ao mesmo tempo, ela expressa o seu desapontamento no fato de Jesus ter chegado tarde, que é às vezes o que alguns também pensam. Jesus chegou tarde, Jesus chegou atrasado, e fica aqui a expressão também de que ela limitou o poder do Senhor Jesus à cura. E às vezes nós também, irmãos, temos esse mau hábito, de
querer limitar o poder de Deus, querer limitar o poder do Senhor. Ó, Senhor, se o Senhor já tivesse feito, mas agora não tem mais jeito, não é? Como que se de fato existisse alguma coisa que para o Senhor não tivesse solução. Mas às vezes a nossa fé é tão pequena que ela parece limitar. Ó Senhor, se o Senhor tivesse chegado em tempo, se o Senhor tivesse vindo na hora que eu falei, o problema poderia ser resolvido, agora não tem mais jeito. E aí então nós saltamos lá para o versículo de número 32, quando Jesus já chegando em Betânia, né, e agora Maria, que havia ficado em casa, sai e vem ali para encontrar-se com Jesus. No versículo de número 32, está registrado: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe que esse aí é um pensamento que eu acho que é meio geral, né? Lá na casa de Lázaro, de Marta e Maria, nós vemos que a mesma expressão usada por Marta antes é a expressão que Maria usa agora, né? Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus continua caminhando até chegar em Betânia. Maria sai de casa, vem, encontra-se com Jesus, lança-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nos dá a impressão de que este pensamento, de tentar limitar o poder de Deus, ou este pensamento de que o Senhor Jesus atrasou, que o Senhor Jesus demorou, que o Senhor Jesus não chegou na hora certa, me dá a impressão de que é uma coisa meia geral entre nós, seres humanos. Mas aí Jesus pergunta: onde está Lázaro? E o levam até a sepultura, que era uma caverna, diz a palavra de Deus. E Jesus então diz: tirem a pedra. E é nesta hora que Marta fala: Senhor, mas já faz 4 dias, já está cheirando mal. E a resposta de Jesus, diante da colocação de Marta, já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Até aquela hora, irmãos, Jesus estava ouvindo, Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Mas agora Jesus se posiciona e diz: escuta, por que você quer tentar limitar o meu poder? Por que você quer pensar que eu cheguei atrasado? E aqui o Espírito Santo de Deus está falando com você. Amém, igreja? Até agora nós estávamos narrando o fato ocorrido lá em Betânia, há quase 2000 anos atrás. Agora o Senhor está falando para você. Por que é que você está tentando limitar o poder de Deus? Porque você está tentando limitar o poder de Deus, achando que se o Senhor tivesse feito antes, as coisas já estariam resolvidas, mas que agora chegou num ponto que não tem mais solução. Não tem mais solução para mim, não tem mais solução para você, mas nós estamos falando do Deus do impossível. Nós estamos falando daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, igreja. Amém? Não tente limitar o poder de Deus. Ah, não tem mais solução. Queridos irmãos, preste atenção. Você conhece a palavra de Deus tanto quanto eu. A Bíblia Sagrada diz que Abraão é chamado nas Escrituras como o pai da fé. O pai daqueles que creem. O pai da fé. E por que é que a palavra de Deus fala que Abraão é o pai da fé? Porque houve um dia, quando Isaque, seu filho, o filho da promessa, talvez mais ou menos com 14 anos de idade, o Senhor nosso Deus fala com Abraão e pede a Abraão que lhe dê Isaque, seu filho, em sacrifício no monte Moriá. E a palavra de Deus diz que Abraão prepara os jumentos, prepara tudo para o holocausto, para o sacrifício, chama o seu filho e sai na caminhada. Depois de 3 dias eles avistam o monte. Abraão estava acompanhado de alguns servos que levou naquela viagem. Quando chega ao pé do monte Moriá, Abraão diz aos seus servos: olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos subir a adorar, e depois de
termos adorado, voltaremos para vós. Veja que coisa interessante, porque Abraão bem sabia o que é que Deus havia pedido. Deus havia pedido Isaque em sacrifício. Se Deus havia pedido Isaque em sacrifício, Abraão iria subir com Isaque e descer sozinho. Mas na sua fé, na sua confiança em Deus, Isaque não sabia o que ia acontecer, mas Abraão sabia. Mas Abraão, na sua fé, na sua confiança em Deus, ele diz para os seus servos: vocês fiquem aqui, eu e o moço vamos subir, depois que nós subirmos, nós vamos descer de novo. Mas como assim? Isaque não seria sacrificado? Então como é que nós vamos descer outra vez? Nós viremos a vós. Aí nós vamos lá na carta aos Hebreus, e o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer que Abraão acreditava, Abraão cria em seu coração, que ainda que fosse das cinzas, o Senhor ressuscitaria a Isaque. Abraão não sabia também que o Senhor ia prover um cordeiro, enroscado ali pelos chifres, que seria dado em sacrifício no lugar de seu filho Isaque. Abraão não sabia disso. Abraão, ele achava que ele ia realmente sacrificar. Abraão achava que ele ia oferecer o seu filho em holocausto, que era o que Deus havia pedido e é o que ele se dispôs a fazer. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que Abraão sabia, que Abraão acreditava, que ainda que fosse das cinzas, Deus haveria de ressuscitar Isaque. O que eu quero dizer com isso a você, meu querido irmão e irmã? Que Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão é chamado do pai dos que creem, porque ele não tentou limitar o poder de Deus. Ah, Senhor, o Senhor tinha feito promessas, ainda há pouco, na abertura do louvor, nós ouvimos falar sobre isso. O Senhor tinha feito promessas para mim de uma grande descendência. Agora o Senhor me pede o filho, o único filho que eu tenho, gerado com Sara, para o sacrifício? Não, irmãos, não. A palavra de Deus diz que Abraão se firmou nas promessas. Abraão se firmou nas promessas. Se o Senhor falou que eu vou ter uma grande descendência, ainda que seja das cinzas, Ele vai ressuscitar meu filho. Ele tem poder. Então, eu não sei se você está passando por alguma aflição, eu não sei se você está passando por algum problema, eu não sei quanto tempo faz que este problema vem se arrastando, se é coisa recente ou se é coisa de já há algum tempo. Eu não sei se esse problema é um problema que vem se agravando ao passar dos dias. Não sei, eu não sei nada disso. Mas o que eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo, o meu Deus e o teu Deus tem poder para resolver toda e qualquer situação. Se creres, verás a glória de Deus. Preste atenção numa outra coisa muito importante. Preste atenção. Jesus pergunta: onde está sepultado Lázaro? Levam Lázaro, era uma caverna, tinha uma pedra fechando a entrada da caverna. Jesus diz: tirem a pedra. Aí, toda essa conversa que nós já falamos. Agora, preste atenção, irmãos. Por que é que um Jesus, por que é que um Deus, porque Jesus é Deus, Filho de Deus, que vai trazer de volta à vida alguém que já há 4 dias está morto, porque ele mesmo não deu ordem para a pedra, para que a pedra se removesse e saísse da frente, para que ele pudesse ressuscitar a Lázaro? Jesus tinha poder para fazer aquela pedra sair da frente ou não? Amém, igreja? Jesus poderia ter feito isso, não é? O Jesus que acalmou os ventos, Jesus que acalmou o mar, acalmou a tempestade. Jesus não podia ter dado a ordem à pedra: a pedra sai daí que agora eu vou operar um grande milagre. Só da pedra sair já era um grande milagre. Mas aquele Jesus que iria trazer à vida um homem que depois de 4 dias morto, estava sepultado, Jesus diz às pessoas: tirem a pedra, tirem a pedra.
E eu quero lhe dizer, e você sabe disso, né? A pedra que impedia o milagre, a pedra que impedia a ressurreição de Lázaro, a pedra que impedia de Lázaro ser trazido de volta à vida, não era a pedra que estava fechando a entrada do sepulcro, da sepultura, era a pedra da dúvida, era a pedra da incredulidade do coração. É essa pedra que muitas vezes impede o agir de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se existe uma pedra no teu coração, na tua mente, tentando impedir o agir de Deus, o mover de Deus, não é Deus quem vai tirar esta pedra. Deus vai realizar o milagre, mas você tem que tirar essa pedra. Você tem que tirar essa dúvida do teu coração. Creia fielmente no teu Deus. Teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede. Às vezes nós achamos que o que nós estamos pedindo é grande demais para Deus. O meu Deus e o teu Deus, Ele pode fazer, Ele quer fazer infinitamente mais. Esse milagre extraordinário que eu preciso para a minha vida, este milagre extraordinário que você precisa para a tua vida e que parece ser tão grande, tão grande, tão grande, para Deus não é nada. Isso me faz lembrar, irmãos, e nós já estamos encerrando a mensagem, isso me faz lembrar um dia em que Jesus estava em Cafarnaum, e a palavra de Deus diz que Jesus estava numa casa, e muita gente naquela casa, e alguns homens ali daquele lugar souberam que Jesus estava naquela casa, e tinha um amigo paralítico, que eles queriam a cura daquele amigo, queriam a cura daquele homem, e eles colocaram aquele paralítico sobre uma cama, e levaram até onde Jesus estava. Só que chegaram ali, a casa estava muito cheia, lotada, não dava para entrar pela porta, não dava para entrar pela janela, não tinha lugar para entrar. E aqueles homens, então, crendo no milagre, crendo naquilo que Jesus poderia fazer, afinal de contas, Jesus já tinha feito tantos milagres, eles sabiam, eles tinham certeza absoluta, que se conseguissem levar aquele homem até a presença de Jesus, aquele homem seria curado. E então eles sobem no telhado, destelham ali, descem aquela maca até a presença de Jesus, e é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus vendo a fé deles, Jesus vendo a fé. Agora, às vezes nós perguntamos, mas a fé não é uma coisa abstrata? Como é que você vê a fé? Como é que você enxerga a fé? E aí nós vamos lá para dentro da palavra de Deus, e nós aprendemos que as obras evidenciam a fé, ou seja, a nossa atitude, a nossa postura, aquilo que nós fazemos, demonstra se temos fé ou não. As nossas palavras evidenciam a nossa fé. Então a fé pode ser vista, a fé pode ser medida, sim, a fé pode ser vista, a fé pode ser medida através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se você espera da parte de Deus um milagre, e se você crê que o Senhor Jesus vai operar isso segundo o desejo do teu coração, lemos lá no Salmo 20, na abertura deste culto, guarde as tuas palavras, viu? Tem pessoas que recebem a bênção aqui dentro e perdem lá no portão, quando falam negativamente, daquela situação e daquele problema. Acredite no milagre, acredite no milagre, viu? Confesse o milagre, confesse o milagre. Aí aquele homem é descido até a presença de Jesus, e o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, olhou para o paralítico e disse: homem, perdoados são os teus pecados. E aí foi uma decepção total, aí foi uma frustração total, porque os homens, nós homens, seres humanos, imaginamos que o grande milagre é Jesus levantar um paralítico, achamos que o grande milagre é Jesus ressuscitar um morto,
Ou trazendo para a nossa realidade, o grande milagre é Jesus curar uma enfermidade, é Jesus resolver um problema na família, é Jesus resolver uma situação financeira, e esse é o nosso pensamento. Então, quando Jesus olhou para aquele paralítico, vendo a fé, não só do paralítico, mas dos seus 4 amigos também, Jesus, vendo a fé deles, falou: homem, os teus pecados são perdoados. Ou seja, você é digno do maior dos milagres, que é o perdão dos pecados, que é a salvação da alma, a salvação eterna. Esse é o grande milagre. Amém? Esse é o grande milagre. Se tem alguém da tua casa, ainda que não esteja enfermo, se tem alguém na tua casa, da tua família, ainda que não esteja passando por nenhum problema de ordem humana aqui, deste mundo, desta vida, mas se você tem alguém da tua casa, da tua família, que ainda não é salvo, ore a Deus por este milagre. Este é o maior milagre que Jesus quer realizar. Mas só que a falta de entendimento, a falta de compreensão, frustrou todos os que estavam ali e despertou mais uma vez a murmuração daqueles que não creem, Quem é este aí que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar. Ele diz: perdoados são os teus pecados. E aí o que é interessante, que eu quero chamar a atenção de você para este fato, é que Jesus, conhecendo o coração de todos eles ali, se volta para aqueles homens e diz: escuta, o que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer ao paralítico levanta e anda? Jesus não perguntou para eles: escuta, o que é mais difícil? Perdoar os pecados ou levantar o paralítico? Jesus não perguntou o que é mais difícil, Jesus perguntou o que é mais fácil. Por isso que eu disse há pouco que o teu grande milagre é coisa fácil para o Senhor. Amém, irmãos? O nosso grande milagre, o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade, que esperamos uma ação de Deus, que esperamos o agir de Deus, não é algo difícil para o Senhor. O Senhor não perguntou: escuta, o que vocês acham que é mais difícil? Perdoar os pecados ou dizer ao paralítico levanta e anda? Não, Jesus não disse isso. Jesus falou: o que é mais fácil? O que é mais fácil? E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E o homem levantou e andou, porque para o Senhor tudo é fácil. Amém, igreja? Para o Senhor tudo é fácil. Então eu quero, irmãos, em nome do Senhor Jesus, com esta palavra, que o Senhor me trouxe ao coração para eu compartilhar com você, e o desfecho disso você já sabe. Removeram a pedra e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu, depois de 4 dias. Amém, igreja? E o que é maravilhoso, que ele saiu restaurado plenamente. Plenamente. Eu já vi casos, você já viu também, com certeza, de pessoas que sofrem um AVC, ou de pessoas que sofrem um acidente de trânsito, um traumatismo, que ficam às vezes muitos dias em coma, às vezes chega meses em coma, depois é despertado daquele coma, mas quando volta às vezes ficou sequelas profundas, as pessoas não se lembram de absolutamente nada, a falta de oxigenação no cérebro por alguns minutos, criam lesões às vezes irreversíveis, que comprometem a qualidade de vida daquela pessoa para o restante dos seus dias na terra. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos faz saber que Lázaro, depois de 4 dias sepultado, cujo corpo já estava em decomposição, o Senhor Jesus o trouxe de volta à vida na sua plenitude. Lázaro não ficou sem memória, Lázaro não ficou sem conhecer as pessoas, sem saber quem ele era, sem saber onde ele estava. Não, Lázaro, ele retornou à sua vida normal, porque este é o meu Deus, esse é o teu Deus, o Deus que opera por completo. Amém, igreja? Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? Que o Senhor é aquele que faz a obra por completo? E Ele quer fazer a obra por completo na tua vida.
na tua casa, na tua família, por quem você está orando, por quem você está intercedendo, por quem você está pedindo. Se creres, verás a glória de Deus, tão somente remova a pedra e você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Se você crer, coloque-se em pé, você que está aqui conosco. E eu gostaria que, se tem alguém aqui nesta noite, e penso que há, até porque já conversei com algumas pessoas, me inteirei de alguns fatos que estão acontecendo, mas eu não conversei com todo mundo, eu não sei de todo mundo. Mas aqueles que estão aqui, que de repente você de fato precisa de um milagre, se você precisa de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, seja qual for a área da tua vida, seja qual for a área, de repente é na saúde, de repente é na família, no casamento, nas finanças, no trabalho, nos negócios, na vida espiritual, enfim, não sei. Mas se você precisa que o Senhor intervenha na tua vida, e mude essa situação, eu quero que você, que ouviu esta palavra, e espero que esta palavra tenha gerado fé em você. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e se você ouviu e esta palavra gerou fé no teu espírito, no teu coração, e você precisa de algo da parte de Deus, coloque a tua mão sobre o teu coração e eu quero orar por você. Quero pedir a Deus por você, viu? O milagre não sou eu quem vou fazer, o milagre é o Senhor. O Senhor que me deu esta palavra, o Senhor que ordenou que eu pregasse esta palavra, é o Senhor que me usou e o Senhor que te trouxe aqui. O Senhor que te fez com que você estivesse conectado a este culto, para ouvir esta palavra, para saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele não mudou. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, te agradeço pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e que eu pude compartilhar com a tua igreja nesta noite. Ó Deus, nós estamos vivendo dias de problemas, de angústias, de aflições, de dificuldades, de necessidades, de tribulações. Querido Deus, onde os problemas são tamanho que às vezes, Senhor, nós chegamos a pensar como pensou Marta, às vezes nós chegamos a pensar como pensou Maria. Ah, Senhor, se Tu estivesses chegado antes. Ah, Senhor, se Tu tivesses ouvido o meu clamor antes. Ah, Senhor, e sempre colocamos alguma situação, ó Deus, diante daquilo que nós estamos enfrentando. No entanto, a Tua palavra falou conosco nesta noite, que para Ti não há impossível, que o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Tua palavra falou conosco que o Senhor não chama nada de mais difícil, mas de mais fácil. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, contempla agora, Senhor, para este homem, contempla agora, meu Deus, para esta mulher, contempla agora, Senhor, para este jovem, para esta jovem, contempla agora para este que está aqui no templo, contempla, Senhor, para aquele que agora está em casa. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, não importa, meu Deus, há quanto tempo está enfrentando este problema, esta dificuldade, nesta noite o Senhor me deu a palavra, Senhor, da cura, da libertação, da solução dos problemas, ó Deus, da mudança, Senhor, de situação, independente, ó Deus, do que seja e da forma como esteja. Lázaro fazia 4 dias que já estava morto. A própria palavra do Senhor diz que ele já cheirava mal, mas o Senhor operou o milagre, e sei que nesta noite o Senhor já está operando na vida deste homem, sei que o Senhor já está operando na vida desta mulher, sei que o Senhor já está operando, ó Deus, agora, trazendo cura, entrando nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, entrando nas casas, nos lares, ó Deus, onde quer que haja alguém enfermo agora, ó Deus, nós estamos clamando, nós estamos intercedendo, nós estamos buscando a Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, para que todo o mal seja dissipado agora, para que o milagre aconteça, Senhor, e o Teu nome seja glorificado mais uma vez,
mais uma vez, como o teu nome foi glorificado, Senhor, pela ressurreição de Lázaro, que o teu nome seja glorificado nesta casa, que o teu nome seja glorificado nesta família, por esta cura, por esta libertação, por esta restauração, por esta mudança de situação, por esta porta que estava trancada, mas agora está sendo aberta, pelos ferrolhos de ferro, Senhor, que trancavam, mas que agora estão sendo quebrados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caia por terra tudo aquilo que não vem de Deus, e que o Senhor traga à vida, Senhor, tudo aquilo, querido Deus, que estava morto, tudo aquilo, querido Deus, que estava perdido, tudo aquilo, meu Deus, que parecia já não ter mais saída, tudo aquilo que parecia não ter mais solução, traga de volta a vida, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém.